Olá, galerinha. Nessa aula vamos falar sobre a classificação dos miriápoda. Como já tínhamos dito em outra aula, os miriápodas vão possuir 4 classes e vamos iniciar falando da classe Paurópoda. Os paurópodos constituem uma pequena classe de animais de corpo mole, mais semelhante a larvas de insetos. Vivem em solos úmidos ou em solos com detritos vegetais e se alimentam de fungos e tecidos vegetais em decomposição. Todos são diminutos, com tamanho de 2 milímetros ou menos de comprimento. Existem aproximadamente 600 espécies descritas que são largamente disseminadas tanto em regiões temperadas quanto tropicais. Os paurópodos têm uma pequena cabeça com antenas ramificadas e não apresentam olho, mas sim um par de órgãos sensoriais que parecem olhos. Seus segmentos do tronco, geralmente apresentam 9 pares de pernas, apresentam apenas uma placa tergal dorsal cobrindo cada 2 segmentos. Não existe traqueia e espiráculos e sistemas circulatórios, associando-se provavelmente com o pequeno tamanho desses animais. Em cada lado da cabeça existe um órgão em forma de disco peculiar. As mandíbulas são adaptadas para triturar ou perfurar. O terceiro segmento do tronco é o segmento genital. O esperma é transferido através de um espermatóforo, que é depositado junto ao cordão sinalizante na ausência da fêmea. Os ovos são postos no umbo, tanto solitariamente como em cachos, e o desenvolvimento é anamórfico. Os jovens eclodem com somente 3 pares de pernas. Classe Sinfila. Os sinfilas são pequenos, de 2 a 10 milímetros e têm corpos como o das centopeias. Vivem em humus, folhas em decomposição e detritos. São frequentemente pragas de vegetais e flores, particularmente em estufas de plantas. Apresentam corpo mole, com 14 segmentos, 12 delas com pernas, no penúltimo segmento com um par de fiadeiras e pelos sensoriais. As antenas são longas e não ramificadas. Na cabeça, há um par de espiráculos. Não possuem olhos e tubos traqueais. Sempre são os 3 primeiros segmentos do tronco. Somente 160 espécies foram descritas. A abertura genital se localiza no lado ventral do quarto segmento do tronco. O macho deposita 150 a 450 espermatóforos, cada um na extremidade de haste. A fêmea, ao encontrar um espermatóforo, o come, mas ao invés de engolir o esperma, armazena o conteúdo do espermatóforo em bolsas bucais especiais. Após a remoção dos ovos, com a sua boca, a partir do gonóporo único, ela os prendem ao substrato e depois os manipulam com sua boca, impregnando cada ovo com esperma e fertilizando. Os ovos são postos em caixas de cerca de 8 a 12 e são presos às paredes de fenda. A classe Xilópoda. São geralmente denominados de lacraias e centopeias. São formas terrestres com corpo relativamente achatado. As centopeias preferem locais úmidos, como debaixo de troncos, cascas de árvores e pedras. São animais carnívoros muito ágeis, vivendo à base de baratas e outros insetos e de minhocas. Matam suas presas utilizando fosípulas com veneno e então maceram suas presas com as suas mandíbulas. A maior centopeia do mundo é Scolopendra gigantea, que tem quase 30 centímetros de comprimento. As centopeias do gênero Scutigera, que tem 15 pares de pernas, são muito menores e frequentemente observadas correndo em banheiros e lugares úmidos, onde capturam insetos. A maioria das espécies de lacraias é inofensiva aos seres humanos, embora várias lacraias tropicais sejam perigosas. Existem cerca de 3.000 espécies espalhadas pelo mundo. O corpo das centopeias podem conter alguns ou poucos até 177 somitos. Cada somito, com exceção daqueles longos após a cabeça e dos 2 últimos segmentos do corpo, apresentam um par de pernas articuladas. Os apêndices do primeiro segmento
corpóreo estão modificados e formam garras de veneno, que são chamadas fossípulas. O último par de pernas é mais longo do que os outros e apresenta a função sensorial. Os apêndices da cabeça são semelhantes aos de um inseto. Existe um par de antenas, um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. O par de olhos localizados na face dorsal da cabeça consiste em um grupo de ocelos. O sistema digestivo é um tubo reto, cujo trecho anterior abre-se às glândulas salivares. 2 pares de túbulos de Malpighi abrem-se na porção final do intestino. Existe um coração alongado com um par de artérias para cada assomento. O corpo apresenta uma série de ósteos que permite o retorno do sangue para o coração a partir de hemocele. A respiração dá-se através do sistema traqueal de tubos aéreos ramificados que se originam de um par de espiráculos em cada assomento. O sistema nervoso segue no modelo típico dos artrópodes, também existido em sistema nervoso visceral. Os sexos são separados com gônadas ímpares e duetos pares. Algumas centopeias são ovíparas e outras são vivíparas. Os jovens são semelhantes a adultos quanto à forma do corpo e então não sofrem metamorfose. A classe Diplópoda. Geralmente são denominados de piolhos de cobra ou milípedes, que significa literalmente 1000 pés. Os milípedes não são tão ativos quanto as lacraias, eles caminham com um movimento lento e gracioso, não serpenteando como as lacraias fazem. Preferem locais escuros e úmidos debaixo de troncos ou pedras. A maioria é herbívora, alimentando-se de material vegetal em decomposição, embora algumas vezes se alimentam de vegetais vivos. Os milípedes são animais de movimentos lentos e podem se enrolar quando perturbados. Muitos milípedes também se protegem de predadores produzindo fluidos tóxicos ou repelentes em glândulas especiais, chamadas de glândulas repugnatórias, localizadas ao longo da lateral do corpo. Existem mais de 100 mil espécies por todo o mundo. O corpo cilíndrico de um milípede é formado de 25 a mais de 100 somitos. Seu tórax curto consiste em 4 somitos, cada um com um par de pernas. Cada somito abdominal apresenta 2 pares de perna, dando a impressão de 1000 pés. O exoesqueleto é reforçado com carbonato de cálcio. A cabeça apresenta 2 grupos de olhos simples e um par de antenas, um par de mandíolas e um maxilar. A estrutura geral do corpo é semelhante à da centopeia, 2 pares de espiráculos em um somito abdominal. Abrem-se em câmaras de ar que se conectam a tubos aéreos traqueais. Há duas aberturas genitais próximas da extremidade anterior do corpo. A maioria dos milípedes, os apêndices do 7º sominto, são especializados como os órgãos copulatórios. Depois que os milípedes copulam, as fêmeas depositam seus ovos em um ninho e guardam com cuidado. Curiosamente, a forma larval apresenta apenas um par de penas em cada sominto. Galera, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada. Até a próxima.